o pastor se relacionava com a própria nora, o filho sabia, que é o esposo dela, sabia de tudo, poderia ter evitado essa tragédia. Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. Fiquei bastante assim mexida com essa história do que aconteceu, E a gente veio fazer essa investigação. É meio difícil o local aqui, é longe pra gente vir, mas a gente não demorou tanto, amor? Tem o quê? Um ano e pouco? Um ano e pouco, A gente às vezes tem 2 anos, quando é muito longe, Porque eu falei pro Theo, é uma coisa assim que às vezes mexe com a família, mexe com tanta coisa, com os filhos. E a gente aprende muito também com nossos próprios vídeos aqui, nossa investigação, nós aprendemos, E o que aconteceu aqui foi um caso muito, muito triste. Aqui morava um pastor, sua família, onde ele tinha igreja. Não vai precisar de eu falar o nome do pastor, não tenho que falar sobre isso, porque não vou expor, sei quem é, mas não vou expor. E ele tinha a família dele aqui. Ele tinha um filho homem e 4 filhas mulher, E ele começou a ver o filho dele assim com uma situação diferente do que ele imaginava. Então ele congregava na igreja junto, o filho dele, e era um rapaz muito bonito, e as meninas da igreja eram muito afim dele, sabe? Vivia dando em cima dele, Porque ele era filho do pastor e bonito, Então as meninas de lá que também congregavam, eram meninas, muito abençoadas, e queria ter um esposo dali de dentro da igreja. E um dia o pai dele chamou ele para conversar e falou: filho, eu acho muito estranho o seu jeito de agir, Porque tanta menina bonita dando em cima de você e você não reage, não fala com as meninas, não está sempre correndo. Tem alguma coisa errada? Porque eu já vi umas situações suas assim que eu acho meio suspeita. Não estou te acusando, meu filho, eu quero que você fale para mim o que está acontecendo. E ele falou assim: olha, pai, é para ser sincero? Ele falou: você tem que ser sincero porque eu sou seu pai. E o que tiver que vir, virá, eu não sei se é o que eu estou esperando que você vai falar. E ele disse assim: talvez seja o que o senhor está esperando. Eu não tenho sentimento por mulheres, eu tenho sentimento por homens, pessoas do mesmo sexo. Então, eu já lutei contra isso, eu já fiz tudo para sair disso e não estou conseguindo. Aí o pai dele falou assim: então vamos fazer corrente de oração, vamos correr atrás. Ele tentou de toda maneira, e o filho dele falou que não adiantava. Tinha até rapaz da igreja que ele tinha vontade de ficar perto, porque tinha sentimento por outro rapaz da igreja. Aí o pai dele falou: eu não vou aceitar isso na minha família. Infelizmente, eu aceitei o que você falou, precisava saber, mas aceitar eu não posso. Eu sou um pastor, não posso deixar que isso aconteça. Então eu quero que você escolha uma menina da igreja, que tem muitas meninas lá afim de você, para que você namore e case com uma menina dessa. Nem que for para você depois pensar bem, ou quem sabe você começa a gostar dela, mas o importante é você casar. Porque eu estou vendo pessoas murmurando sobre você. E isso não está fazendo bem para a igreja. Então ele pegou e começou a escutar o pai dele. Pegou, escolheu uma menina da igreja que sabia que gostava dele e começou ali a namorar, entendeu? Passou aí uns 8 meses namorando e o pai dele disse: é tempo de casar. Aí ele noivou dessa menina e casou, tá? Casou, até ficou com a menina. Falou pro pai dele que conseguiu, ficar com a menina, de gostar dela, mas o sentimento dele por outro homem continuava. E o pai dele falou: meu Deus, o que está acontecendo? A gente fez tudo, você casou e você tem que construir uma família.
Você não pode ficar assim, você tem que ter uma família. Eu sou um pastor da igreja, isso não pode acontecer. E aí essa menina, ela foi reclamar pro pastor, chamou o pastor para conversar, falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Falou assim: o seu filho, ele é uma pessoa que eu faço de tudo para que ele se interesse por mim, ele não se interessa. Ele até ficou comigo no começo do casamento, mas agora ele não me procura mais, eu não sei o que está acontecendo. E ele disse assim: vamos orar, né? Vamos buscar, vamos orar. E aí chamou ela, né, para fazer oração, para saber o que estava acontecendo. E fez de conta que não sabia de nada do acontecido. Vamos orar que vai dar tudo certo. E aí fizeram corrente de oração, ela, o pastor, a sogra viajou, né, e ele não parava em casa, né, e ela tinha mais 4 filhas. Então elas estudavam, depois já tinha 2 que se casou, né, ficou 2 em casa, mas elas estudavam, saíam de casa, e aí ela desabafava sempre com o pastor. E nesses desabafos que ela estava tendo com o pastor, quando o marido saía para trabalhar, quando as irmãs não estavam, porque eles moravam tudo junto, né, moravam na mesma casa, porque ele queria controlar o filho, então ele achou melhor trazer o filho para dentro de casa e morar junto, para que ele pudesse controlar o filho e o povo não descobrir que o filho tinha outro sentimento, né? Começou a ter esse preconceito nele que acabou aí terminando, gente, numa tragédia, né? Olha só, e dele ficar muito em contato com a nora ali, ele acabou tendo relações com a nora, né? Ele começou a se relacionar com ela e aquilo foi envolvendo o pastor. Uma menina nova, bonita. Ele era um pastor já senhor, mas era um homem bem, andava bem arrumado, era bem, né? Chamava atenção. Então, ela começou a se envolver com o pai do marido dela. O pastor se envolvendo com a nora, né? É complicado isso, gente. Porque um pastor, né, se envolveu com a própria nora, aonde veio acontecer aí uma tragédia. Né? O que aconteceu, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. O filho descobriu que o pai estava se relacionando com a mulher dele. Ele descobriu e chegou no pai, diz ele que viu um dia que ele chegou do serviço, que ele veio mais cedo, ele acabou vendo ali uns movimentação, né? Sabia que só estavam os 2 em casa, e ele descobriu, só que ele fingiu que não sabia. E aí isso vinha ocorrendo há muito tempo. Né? Porque a esposa, né, a pastora, ia lá para a igreja orar, ia na casa das irmãs fazer visita, e nesse horário ele aproveitava. As filhas saíam para estudar, e ele aproveitava que ficava só ele e a nora, e eles acabavam ficando juntos. O filho descobriu, e já tinha meses que ele tinha descoberto, mas ele achou melhor o pai ter relação ali se relacionando com a mulher dele, porque ele não gostava dela. Ele estava apaixonado por outro rapaz lá do trabalho dele, que também era igual ele, e ele também já estava, né, ficando com esse rapaz. Então ele achou bom isso aí. Então ele tentou esconder da família inteira, até da mãe dele, que o pai estava tendo um relacionamento com a mulher dele. Só que com o passar do tempo, né, muitos meses que ele sabia, a mãe dele começou a desconfiar do marido. Porque ele estava tão natural os 2 juntos, que quando sentava na mesa, um já olhava para o outro, o pastor já olhava para ela, estava apaixonado por ela. E já não queria mais também, né, chegar muito perto da mulher dele. Começou a ficar assim, como se fosse normal, e eles não percebiam que aquilo estava escondido. Então ela começou a desconfiar e resolveu sondar. Falou que ia na casa de uma irmã, que ela ia olhar para a irmã estava precisando, saiu e voltou e ficou de olho. Aí pegou os 2 no Fraga. Ela descobriu tudo isso, ficou assim desesperada, porque ela desconfiava, mas não tinha certeza. Desconfiar é uma coisa, ter certeza é outra coisa, né? Então quando ela descobriu que estava envolvendo tudo isso, né? Que a nora dela, que ela amava tanto como filha, estava envolvida com o marido dela, e que ela viu ali diante dos olhos dela,
Ela ficou desesperada e falou que ia contar para a igreja inteira. E ele tentou segurar ela e falou que não ia, que aquilo aconteceu porque o filho, de tanto ela reclamar para ele, e aí contou para ela, né, que o filho não gostava dela, o filho tem sentimento, né, por outro homem, e ela não sabia disso, do filho ter sentimento por outro homem. Ela poderia até desconfiar, mas ela não sabia. Mas ele sabia, ele fez de tudo, mas não contou para a esposa. Ajudou o filho nessa situação dele casar, mas a esposa não sabia. E aí ela ficou sabendo de tudo, mas ela não concordou, porque ela amava o marido dela. E ver o marido dela com a nora, né, foi muito difícil para ela. E ela ficou se segurando para não falar nada. E quando o filho chegou, aí já ficou sabendo, aí as duas filhas ficou sabendo também, ela contou ali pro filho, contou. Aí o filho falou, eu já sabia. Eu sabia que isso estava acontecendo. Agora vocês veem a situação, gente. O pastor se relacionava com a própria nora, o filho sabia, que é o esposo dela, sabia de tudo, poderia ter evitado essa tragédia. E o que aconteceu foi o mais triste, o que aconteceu depois. Esse sim foi triste. Quando ela também ficou desnorteada, um dia ela chegou lá na igreja e contou para as irmãs da igreja. Falou, olha, eu não vou esconder isso, porque eu não acho errado o pastor continuar vindo aqui na igreja se ele está traindo a igreja. Ele está indo contra a palavra da Bíblia. Então, eu vou contou só para as irmãs que ele estava se relacionando com a nora. Mas não contou que o filho tinha interesse por outros homens. Mas ali, no que ela estava contando, aí ela acabou escapando que o filho sabia. Isso é o pior, o meu filho sabia e não me contou. Aí elas ficou, mas como assim o filho sabia e não fez nada? E ela já tinha desconfiança, né? O pessoal da igreja tinha desconfiança dele, que ele demonstrava alguma coisa. Aí elas falou. E se ele sabia, então, o que o povo fala é verdade. Aí não teve como esconder, né? Aí todo mundo ficou sabendo do pastor, ficou sabendo que o filho, né? O que acontecia com o filho. E aí virou uma murmuração dentro da igreja. E o pastor, ela chegou e falou, nem adianta ir para a igreja. Tá todo mundo sabendo. Ela acabou contando, porque ela prometeu que não ia contar, né? Mas acabou contando. A nora ficou vulnerável, né? Entrou nessa de gaiata e acabou caindo em outras tentações. E o filho entrou em desespero porque a igreja inteira começou a julgar o pastor e julgar ele também, por ele, né? Porque tem pessoas cheias de preconceito, né, gente? Começou a julgar ele, sem saber que ele lutou para sair dessa. Ele não conseguiu, porque ele queria fazer aquilo que ele aprendeu dentro de casa, mas ele disse que não ia contra o sentimento dele, não tinha como. Ele tinha vontade de parar com isso, mas era maior que ele mesmo falou, ele não conseguiu. Então, aqui era o quarto dele era aqui. E quando a mãe chegou, que veio procurar ele, porque estava todo mundo murmurando, falando dele, eles queriam ir embora daqui, eles não podiam mais ir na igreja, gente, ficou assim um tumulto horrível. E essa é a pior coisa que aconteceu depois de tudo isso, né? A mãe chegou e se deparou com ele deitado na cama, como se estivesse dormindo, e a mãe chamou ele, porque queria conversar com ele, porque não sabia o que ia fazer, só se fosse embora daqui. E quando ela mexeu com ele já estava, ela viu que ele não se mexia e estava já com o corpo assim duro, né? E ela sentiu que tinha uma coisa errada, aí ela olhou direito e viu que ele já tinha desencarnado. Ele provocou o próprio desencarne, tá? Então, era uma casa bonita, hoje está no meio de um matagal, se vocês não têm ideia, tá? Foi difícil de entrar, porque o outro lado ali tá cheio de abelha. A sorte que o Theo escutou o barulho, porque o Theo sempre entra e dá uma olhadinha, por eu ter alergia, né? O Theo escutou o barulho das abelhas e falou assim, tem barulho de abelha. Nossa, eu já corri para fora. Aí a gente entrou agachadinho, quietinho, né? Nós sabemos que é o primeiro quarto, então esse é o quarto onde ele foi encontrado, sem vida.
E a gente veio fazer essa investigação, porque ele sofreu ataques, sofreu por tentar viver uma vida que não era dele, sofreu muitas coisas. Sofreu aquilo que o pai dele fez, o pai dele, né, acabou ficando com a esposa dele, aí acabou magoando a mãe, que ele não contou para a mãe, a igreja ficou sabendo, ele entrou em desespero e resolveu acabar com isso. E não é assim que funciona, né, gente? Nós temos que enfrentar tudo de perto, não tem jeito, é melhor do que fazer o que ele fez. Então a gente sabe que isso aqui tem muitos anos que isso aconteceu, né? O que falaram para nós que tem mais ou menos uns 35, 34 anos que isso aconteceu. Então tem muitos anos, tá? Até fiquei admirada. Claro que não tem mais telha, não tem mais nada, né, amor? Mas tem, é como é laje, então ainda ficou. Ficou aqui ainda. E a gente, mesmo com medo, eu entrei. O Theo ficou olhando, né? Porque as abelhas tá tudo ali. Eu entrei, aí eu falei pro Theo, o problema aqui é que nós estamos dentro do quarto. Então, se der algum problema, ainda bem que tem a janela, nós temos que pular a janela. Se as abelhas tentar invadir aqui, gente, se estiver no meio da investigação, e a gente desesperar e sair, é porque as abelhas veio para cá, por causa da minha conversa, porque a gente fica conversando. Aí a gente tem a janela para pular. A gente já olhou aqui a janela certinho, dá para pular, né, amor? E a gente pula a janela. E a gente está aqui para ajudar, não estamos aqui para julgar ele. A gente jamais vem para julgar, né? Eu estou morrendo de dor do que ele fez com a vida dele, por enfrentar aí tantos obstáculos, né? Vamos ligar o K2 e vamos passar o K2 aqui, tá bom? Se der presente, a gente vai ligar o Spirit Box e tentar um contato. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, né? Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito. Não deu sinal, não. Se tiver presença, nós estamos aqui com todo respeito, nós queremos ajudar. Se tem algum espírito sofrendo, que nem o povo fala, né? Que a casa é assombrada, é porque tem espírito e a gente quer ajudar. Ó. Deu presença. Deu presença, gente. Isso quer dizer que tem espírito aqui e nós vamos tentar um contato para ajudar. Tá bom? Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos pegar o K2 aqui em cima. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. E é voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós se comunicar? E eu me apresento porque meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Gostaria muito de saber o seu nome. Abel. Abel. Foi o que eu entendi. É isso o seu nome? Abel? Ah, então eu entendi certo. Abel, você é o rapaz que provocou o próprio desencarne dentro desse quarto? Oi. É ele mesmo. Sinto muito, Abel. A gente veio mesmo para tentar o contato com você. Claro que se tiver outro espírito aqui, a gente vai ajudar também. Mas contaram para nós o relato do que aconteceu com você. E a gente ficou sabendo que você provocou o próprio desencarne. Fiquei muito sentida, né?
Mas gostaria muito de saber se você fez isso por você se relacionar com outro homem, crescer seu sentimento por outro homem e não conseguir gostar de uma mulher. Foi isso? Meu pai, você quer dizer que você fez isso por causa do seu pai? E você pode dizer para nós se é porque ele forçou você a se casar com essa moça, mesmo sabendo que você não gostava dela. É por causa disso? Porque daí criou tudo aquilo que eu falei. Você teve que enfrentar isso, enfrentar seus sentimentos, enfrentar a igreja, enfrentar sua mãe, porque você sabia do que estava acontecendo, depois com o seu pai e a sua esposa. É por causa disso que você fez o que você fez? Isso, Rose. Eu sinto muito, tá? Muito mesmo, de todo o meu coração, porque você não precisava ter feito isso. O inimigo, ele aproveita da fraqueza da pessoa para colocar na cabeça da pessoa que o melhor é isso. É provocar o desencarne para que fique livre de todos os problemas. Agora eu pergunto para você, você fez isso com essa intenção? De acabar com todos os problemas, provocando o desencarne? Foi. E agora, eu te perguntei isso, agora vem a segunda pergunta. Você se livrou de tudo isso? De todos esses problemas? Mas você continua aqui. Era melhor quando você enfrentava os problemas, o que você estava vivendo, ou depois que você tirou a sua própria vida, você ficou melhor para você? Pior. Então ficou pior. Com todos esses problemas que você estava enfrentando, a sua mãe, a sua esposa, a igreja, o povo falando, e aqui você está sofrendo mais do que você estava sofrendo em vida? Sim. Entendi. A gente sabe, a gente faz essas perguntas porque para nós entender, né? O que a pessoa pensa que se fizer isso vai... Não adianta, gente. Não adianta. A gente sabe disso. Nós que trabalhamos com o sobrenatural, entendemos o que acontece, sabemos que esse não é o melhor caminho. Claro que muitas das vezes a pessoa, quando tem problema, ele já pensa logo, pronto, vou acabar com isso. Não acaba. Acaba aquele lá, mas piora a situação porque você está preso aqui. Alguma coisa te atormenta aqui? Viu? Sabia disso. Porque assim, o inimigo, ele aproveita a fraqueza para depois ficar te atormentando aqui. Depois que ele conseguiu o que ele quis, que é colocar na sua cabeça uma voz para você fazer tudo certinho ali, que é... é certinho, né? Você acha que é certinho, mas não é. E depois que ele te convence, você faz isso, aí tá na mão dele. Mas eu creio que você ficou aqui porque ele não conseguiu aí carregar o teu espírito, porque tinha um motivo, né? Algo assim que um dia você ia conseguir sair desse local. E hoje a gente veio para ajudar, dizer para você se quando
no momento que você desencarnou e que você viu que você havia desencarnado e estava aqui, né? À mercê desse bicho, né? Desse coisa ruim. Você se arrependeu e se arrepende, né? Do que você fez? Sim. A gente sabe disso, a gente faz as perguntas porque a gente quer ouvir do espírito, né? Então, ficar aqui não é bom. Eu sempre falo isso. Principalmente quando você provoca o próprio desencarne achando que vai sair, né, do problema. Acaba não saindo do problema. Acaba arrumando outro problema. Só um pouquinho. Parece que aqui abafou. Me faltou ar. Deve ser o calor, gente. O coração parece que veio bater aqui em cima. Me tampou. Eu tentei segurar para não falar aqui, mas isso aqui não teve jeito. Eu tenho que avisar, porque se eu chegar a cair, é pior, né? E vamos continuar aqui. Passou. Graças a Deus passou. Obrigado, Senhor. Uma coisa muito ruim, gente. Parecia até que é um negócio que ia dar em mim, eu ia morrer. É esquisito isso. Ou talvez seja a presença de alguma coisa ruim também que quer se apossar, mas não consegue, né? Com raiva aí da gente estar ajudando. E o importante é que você se arrependeu, né? Que se você, como você disse que foi pelo seu pai, se você perdoa seu pai, perdoa também sua mãe, né? As pessoas ficaram falando de você porque a sua mãe também não concordou, né? Sua mãe ficou desesperada e acabou indo na igreja e acabou contando o que estava acontecendo. Que foi quando estourou, no modo da gente falar, estourou a bomba para todo mundo ouvir, e aí você acabou ficando mal por causa disso e fez isso. Você perdoa essas pessoas, seu pai, sua mãe, sua família, as pessoas, né, que ficaram te criticando, você perdoa? Sim. Viu? Por mais que esteja aqui sofrendo, por mais que foi por causa dessa crítica toda, ele perdoa. Tem o coração bom, né? Isso é que é importante. E você quer pedir perdão? Para Deus. Para Deus. E, como eu disse, né? Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. Estou emocionada de você ter aceitado ajuda. E contar para que as pessoas que estão assistindo entendam que jamais pode fazer isso. Tá? Jamais. Sabe que é errado e que vai ficar sofrendo mais. Eu fico feliz de poder te ajudar. Eu vim assim, com muita certeza que a gente ia conseguir. Vim falando no caminho pro Theo, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Porque já é um menino que sofreu muito, né? E acabou provocando tudo isso por causa do sofrimento e está sofrendo. Se o espírito realmente está lá, que nem eles falam, que a casa está lá no meio do matagal e o povo tem medo de entrar lá porque é abandonada e tem espírito lá, tem assombração, eles falam um monte de coisa, gente. Fala até que tem coisa ruim, outras coisas que eu não quis nem falar, né? E o importante aqui é ajudar você. Esse é o mais importante. Nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá? Você aceita? Eu posso deixar? Então a gente vai deixar aqui para você. Você consegue ver o anjo, a mentora que está do nosso lado? Ali você quer dizer aqui do nosso lado, né? É o anjo e a mentora. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Tá? Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Segue em paz. Segue o seu caminho, entendeu?
Meus amigos, agora a gente vai ajudar. O Abel estava aqui sofrendo, tadinho, muito sofrimento. A gente ficou feliz dele aceitar ajuda, né? Eu passei mal um pouco. Aí a gente parou agora, tomei uma água para aliviar. Não sei se é o calor, se é alguma coisa assim, não sei explicar. Mas trancou aqui ó, em mim, eu tentei segurar, mas eu creio que pode ser o calor, né? O importante é que a gente conseguiu fazer a investigação e conseguiu ajudar ele. Vamos orar por ele, eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Abel, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Abel conseguiu, né, ir para tratamento. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.